E aí, pessoal, bem-vindo ao canal Chamo Físico. Meu nome é Thales Rodrigues e eu sou seu professor de física aqui do YouTube. O pessoal tava falando que eu com essas roupinhas aqui tô parecendo blogueirinho. Na verdade, eu acho que eu vou apresentar agora como se fossem essas blogueirinhas, né? Oi, meninas, tudo bom? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre polarização. Aí, falando em polarização, eu comprei um óculos Mara. Eu vou usar ele na aula hoje. Um óculos 3D. Óculos da Dior. 3D. Vamos pra aula então, meninas? Tenho certeza que vocês vão amar. Ai, que fase. Chamo Físico! Então vamos para mais uma aula e hoje assunto muito legal e que geralmente não é discutido em sala de aula, mas o Enem nos surpreendeu em 2016, cobrando uma questão de polarização. Bom, para a gente começar essa conversa sobre esse fenômeno ondulatório, eu gostaria de fazer uma analogia. Imagine então que você tem aqui várias grades, ok? Várias barras verticais com espaçamento entre elas. E aí, por essa grade, eu vou esticar uma corda. Então imagine que a corda passou pela grade. Bom, veja bem, se eu pego essa corda e começo a produzir uma onda, e o que é uma onda? Uma onda é uma sequência de perturbações, uma sequência de pulso. Vou pegar essa corda e vou começar a balançar essa corda, produzindo essa onda, e veja a forma com que eu fiz isso. De maneira vertical, essa onda vai se propagar pela corda. E a pergunta é, imagina aí, essa onda vai conseguir passar pela grade, que também é vertical? Sim, sem o menor problema. Se você ainda não está entendendo, vou desenhar para você. Fiz uma representação disso que eu acabei de sugerir. Imagine aqui uma situação representando a grade com uma fenda no meio, né? E aí nós temos uma corda esticada por essa fenda. Perceba que num dado momento eu comecei a balançar essa corda verticalmente, produzindo aqui uma onda. Essa onda conseguirá passar pela fenda, né? E seguir a sua trajetória. Ótimo. Nessa situação, então, a fenda permitiu a passagem dessa onda. Agora imagine essa mesma situação, grades verticais, né? A fendazinha, a corda está passando por ela, mas ao invés de balançar a corda verticalmente, eu vou balançar a corda horizontalmente. Bom, acredito que você tenha conseguido imaginar aí a situação, mas a corda vindo horizontalmente numa grade que é vertical, a grade não vai permitir a passagem dessa onda. Agora, e se eu pegasse essa corda e balançasse ela na diagonal? A pergunta é, passaria alguma coisa? Passaria sim. Afinal de contas, a gente poderia imaginar meio que uma composição de movimentos. A corda na diagonal, vibrando na diagonal, é como se ela tivesse uma parcela de movimento vertical juntamente com uma parcela de movimento horizontal. E aí o que acontece? O resultado disso é o movimento diagonal. Lembrando, a grade deixa passar tudo que tiver na vertical e barra o que tiver na horizontal. Então a parcela dela passaria. Bom, a partir dessa construção, nós entendemos agora o papel da grade. A grade será chamada aqui de polarizador. Polarizar uma onda é fazer com que ela vibre numa única direção. É o papel da grade, fazendo com que ela vibre apenas naquela direção. A grade, então, é um polarizador. Essa analogia da grade, ela acaba não tendo muitas aplicações. Entretanto, nessa mesma lógica, a gente poderia pensar em um filtro polarizador que consiga produzir esse mesmo efeito para a luz. Como assim, Thales? Eu não estou entendendo o que você está falando, não. A luz que vem do Sol, por exemplo, é dita uma luz não polarizada. O que é uma luz não polarizada? Uma luz não polarizada é aquela que, lembrando, luz é uma onda eletromagnética. Então a luz não polarizada tem campo elétrico assim, tem campo elétrico assim, tem campo elétrico assim, tem campo elétrico assim, enquanto a luz se propaga nessa direção. Ou seja, isso é uma luz não polarizada. Campo elétrico oscilando em todas as direções. Quando essa luz passa por um filtro polarizador, e o que é um filtro polarizador? Tem um aspecto meio que de um plástico. Inclusive, vou te dar algumas aplicações disso daqui a pouco. O filtro polarizador fará o papel da grade e a luz que passa por ele sairá uma luz polarizada. Ou seja, imagine que eu tenha um polarizador vertical. Quando a luz vier e passar por ele, ela que tem os campos elétricos em todas as direções, a luz não polarizada, ela sairá uma luz polarizada, ou seja, com o campo elétrico apenas vertical, já que a grade deixa passar apenas uma direção. Pra gente, faz diferença se a luz é polarizada ou não polarizada? Nenhuma. Nós não somos capazes de olhar
olhar para uma luz e falar assim: ah, essa luz é polarizada. Ah, essa daqui, ó, é não polarizada. A gente não consegue perceber a polarização da luz. Mas essa polarização da luz pode ter alguns efeitos interessantes. Primeira situação que é interessante a gente conversar sobre a polarização da luz, que inclusive foi questão do Enem. Quando a luz é refletida em uma superfície, ela sai parcialmente polarizada. Ou seja, a reflexão é um fenômeno que polariza uma boa parte da luz. Isso depende um pouco do ângulo de incidência, mas a luz acaba saindo parcialmente polarizada numa determinada direção. Então veja bem, observe a fotografia ao lado. Nessa fotografia, nós estamos vendo uma vitrine. Mas se você reparar bem, no vidro dessa vitrine, você verá reflexos do lado de fora. Por quê? Porque a luz externa acaba batendo sobre essa vitrine e sendo refletida. Você consegue ver a luz que vem de lá de dentro, as coisas que estão dentro da vitrine, mas você também consegue ver parcialmente o que está sendo refletido. A luz que foi refletida pela vitrine, igual eu acabei de contar, ela acaba sendo boa parte dela polarizada numa determinada direção. Agora, olhe essa segunda foto. Percebeu que nessa segunda foto praticamente não se vê reflexo na vitrine? Sabe a explicação para isso? Essa segunda foto foi utilizada na câmera um filtro polarizador. Um filtro que faz o papel dessa grade. E o que esse filtro fez? Vamos supor que a luz que estava vindo refletida da vitrine tinha polarização horizontal. Se eu acoplar a câmera um filtro cujo polarizador é vertical, você já sabe. Numa grade vertical, passa coisas horizontais? Não. Então o filtro polarizador bloqueará a luz que está sendo refletida na vitrine. E o resultado é esse. Perceba que na foto você tira reflexos e consegue observar melhor o que está dentro da vitrine. Legal, né? Isso pode acontecer também nos famosos óculos polarizadores. Talvez você já tenha entrado numa loja, ou o pessoal da Chili Beans tenha te pegado do lado de fora, né? Que pessoal irritante, né? Pelo amor de Deus. E aí, parceiro, como é que tá? O que você tá mandando hoje? Vem cá olhar um reloginho, um óculosinho style, hein? Bora, chega aí, vem cá. Você vai encontrar em algumas óticas óculos que têm lentes polarizadoras. Na verdade, você vai perceber que o preço que você vai pagar nesses óculos costuma ser um pouco mais salgado. Mas esses óculos polarizadores, eles têm justamente isso que nós estamos falando. Polarizadores que vão bloquear uma parte da luz refletida nos objetos. De certa forma, isso traz um conforto um pouco melhor e bloqueia uma partezinha da luz, tirando principalmente reflexos. O Enem cobrou essa situação na prova de 2016. O Enem dizia que você tinha uma situação em que a luz que incidia sobre uma pessoa era uma luz que tinha polarização horizontal. E perguntou, numa sequência de figuras, qual deveria ser a grade de polarização dos óculos para que essa pessoa conseguisse barrar toda essa luz. Você já entendeu então que a resposta para esse problema seria aqueles óculos que têm filtros verticais, porque aí sim eles conseguem barrar a luz com polarização horizontal. Uma segunda situação que é bem legal sobre polarização é sobre o cinema 3D. Antes de eu te explicar o cinema 3D, uma pergunta. Você sabe por que você tem dois olhos? Pergunta bizarra. Um olho só seria feio pra capeta. Tem gente que com dois já é feio demais, né? Imagina só com um. Tipo, ciclope, sei lá. Dois olhos te dão noção de profundidade. Você só consegue ter uma noção boa de profundidade porque você tem dois olhos. A junção dessas duas imagens é que te dá a noção de profundidade. Um teste legal para que você possa fazer com seus amigos depois é, peça ele para tampar um dos olhos e, vindo com a mão dessa maneira, tocar a ponta do seu dedo. Você vai ter uma surpresa. Na verdade, Daniel, me ajude aqui. Vem cá. Daniel Mooney, pra quem não conhece, entra no canal dele depois, ele faz uns negócios aí. O que você faz, Daniel? Assina meu canal. Eu já tenho um canal de moda masculina, sempre fazer pulseira, um tanto de coisa muito legal, passa lá. Daniel que comanda aqui os visus, ele é o cara por trás desses figurinos ridículos. Aí, resolvi pegar essa jaqueta que eu achei legal, emprestada. Veja bem, isso. Então, o que você vai fazer com o seu amigo lá? Ó? Peça a ele, primeiro, vamos fazer aqui, ó, pra mostrar que o Daniel não é cegueta, sei lá. Venha com a mão, calma, tô ansioso, né? Vem com a mão de cima e encosta na ponta do meu dedo. Ê! Que alegria! Felicidade demais. Agora, tampa um dos olhos, vem com a mão de cima e encosta na ponta do meu dedo. Mas vai ficar mexendo ou não? Não, claro que não. Gente, não deu mesmo, pera. Vou fazer de uma outra distância. Aham, faz aí, vamos ver se é bom mesmo. Que ótimo. Olha. Nossa,
Adorei, tchau pra vocês. Valeu! E pode fazer com seu amigo, porque isso aqui não é ensaiado. Você vai ver que tampando um dos olhos você perde a noção de profundidade. Mas por que você está falando isso tudo? Bom, chegamos agora ao cinema 3D. O cinema 2D, ele não tem essa noção de profundidade. Sabe por quê? Porque ele é filmado com apenas uma câmera. E uma câmera não te dá noção de profundidade. Você acabou de ver isso no teste. O cinema 3D é filmado com duas câmeras, simultaneamente. Duas câmeras, inclusive, com um espaçamento muito próximo ao espaçamento dos nossos olhos. Algo em torno de 6 centímetros. E aí o que acontece? Essas duas câmeras simulam os nossos dois olhos para aquela cena. Mas só tem um problema. Quando você pegar essas duas câmeras, essas duas imagens, e jogá-las na tela do cinema, duas imagens serão sobrepostas. E dá aquele negócio ruim. Quando você assiste um filme 3D, dá aquele efeito esquisito, né, de imagens sobrepostas. Porque, de fato, são duas imagens das duas câmeras. O interessante seria se eu conseguisse fazer com que um olho visse uma imagem e o outro olho a outra imagem. Como que eu faço isso? Com polarização. Veja bem, sabe aquele óculos 3D? Tcharam! Veja bem, então esses óculos são dois polarizadores. E aí o que acontece? A luz que está vindo lá da tela do cinema é polarizada. A luz que veio de uma das câmeras tem polarização vertical. A luz que veio da outra câmera tem polarização horizontal. E aí o que acontece? Esse filtro é um polarizador vertical. Então ele deixa passar a luz de uma câmera, mas bloqueia a da outra. Esse filtro é um polarizador horizontal. Ele bloqueia o dessa câmera, mas deixa passar o da segunda. Então, na verdade, o que eu fiz foi organizar a luz. A luz de uma das câmeras veio para um olho, a luz da outra câmera veio para o outro olho. Agora, é como se eu estivesse assistindo aquela situação com dois olhos. E ver a cena com dois olhos nos traz uma noção de profundidade. É por isso que assim você tem o efeito 3D e aquele efeito de profundidade. Legal, né? Inclusive, para fechar esse vídeo, vou deixar uma sugestão de uma brincadeirinha quando você for no cinema 3D com alguma pessoa. Antes do filme começar, claro, pegue os óculos dessa pessoa e faça a seguinte brincadeira. Pegue, por exemplo, o seu e coloque o da pessoa por cima. Você vai perceber que nessa posição, muitas vezes, você ainda consegue me ver. Por que você consegue me ver? Você consegue me ver porque, de certa forma, um filtro possivelmente está, sei lá, vertical e o outro também. A luz consegue passar e, portanto, você consegue visualizar. Porque um deixa passar na vertical e o outro também na vertical, aí passa. Poderia ser também horizontal e horizontal, os dois deixariam passar a luz. Aí é que vem uma surpresa que é muito legal. Mantendo os óculos da pessoa, você ainda está me vendo. Gire um deles. Desapareci. Por que agora ficou tudo preto? Porque ao girar 90 graus, se antes estavam vertical e vertical, agora ficou vertical e horizontal. Perceba, o primeiro deixou passar uma luz vertical e o segundo deixaria passar horizontal. Na luz vertical não há horizontal, então na verdade ele vai bloquear toda a luz. É por isso que fica preto. Legal essa brincadeira, né? Testa lá no cinema depois e deixa aqui no comentário se deu certo. Oh, calma! Antes de eu ir embora e acabar o vídeo, uma informação que é importante e que de vez em quando aparece em algumas provas. Apenas ondas transversais, como a onda na corda, a luz, podem ser polarizadas, sofrer desse fenômeno de polarização. Ondas longitudinais, como por exemplo o som, não podem ser polarizados. Então esqueça, jamais conseguirá fazer a polarização do som. Não faz sentido. Som não tem esse movimento para cima e para baixo ou para um lado e para o outro. Som é vibração para frente e para trás. E dessa maneira, eu não consigo polarizar. Aparece de vez em quando em algumas questões para você marcar isso como verdadeiro ou falso, ok? No mais é isso, chegamos ao final do vídeo. Espero que tenha gostado e não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Inscreva-se no canal porque toda segunda e quinta até o Enem nós temos vídeos novos. Imagina se aparece um vídeo daquele conteúdo que você não domina muito, hein? Imagina ainda se ele cai na prova. Bom, estou aqui para te ajudar, mas conto com a sua ajuda. Encaminhe esse vídeo para os seus grupos de WhatsApp, da escola, do cursinho, amigos, todo mundo que está precisando da física para passar no vestibular. Assim, eu consigo atingir mais pessoas. Posso contar com a sua colaboração? No mais é isso. Foi um prazer, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado! Peça a ele para tampar... tampei os dois. Peça a ele para tampar um dos olhos